Hora de opinião, hora de análise. Analisando os principais assuntos do dia. Hudson Pessini. Então vamos às análises. A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde, divulgou na semana passada o processo seletivo para a contratação temporária de médicos. Ao todo serão oferecidas 284 vagas, sendo 184 para clínico geral, 42 para ginecologista, 18 para pediatra e 40 para psiquiatras. As inscrições ficarão abertas, abrem hoje, dia 18, ou seja, ficam no período de 18 a 22 de outubro, das 10 às 16 horas. E devem ser feitas presencialmente. A atuação dos médicos possui duração de 6 meses, podendo ser prorrogada pela administração municipal. A carga temporária semanal é de 15 horas. Os médicos trabalharão nas unidades de saúde da rede municipal, bem como nos demais serviços que compõem a Secretaria de Saúde. Hudson Pessini, como vê essas contratações da Prefeitura? E o que me chama a atenção é o fato delas serem temporárias, já que a gente tem um trabalho aí permanente nessa questão. Oliveira, existe hoje uma demanda reprimida que ela é o resultado do momento pandêmico. A gente sabe que tem pessoas com cirurgias marcadas, retirada de pedra da vesícula, córnea, ou demais especialidades que existem, são inúmeras, e essas cirurgias, essas consultas, todo esse acompanhamento, esse tratamento ficou suspenso, porque toda a rede de saúde pública foi conduzida aí a atender o Covid. Hoje, então, nós já existíamos uma demanda reprimida, sempre existiu uma demanda reprimida nessas áreas. Da retirada de um nódulo, de uma hérnia, existia filas gigantescas. E com o Covid, isso se agravou e muito. O que é necessário? Você fazer uma ação rápida, para que você possa oxigenar e fazer essa fila andar, tirar esse represamento que está nessas demandas, e para que a cidade possa voltar ao normal. Automaticamente, se eu fazer concurso público para todas essas áreas, depois dessa demanda reprimida for resolvida, que é isso que se espera, o Estado não tem como, é inacreditável isso que eu vou falar, Oliveira, o Estado não tem como manter o salário dos médicos. Então, o que eles fazem? Em vez de abrir concurso público e colocar mais médicos na rede, acaba se contratando uma quantidade de médicos satisfatória para atuar sobre 6 meses, e depois a rede pública volta ao ritmo que espera-se que volte ao normal. Isso deixa mais barato o atendimento, você não fica com aquele servidor na folha de pagamento, e aí você não atrapalha o orçamento municipal. Infelizmente, para a saúde, isso é óbvio, sempre vai faltar dinheiro. Mas eu nunca vi, e Oliveira, desafio qualquer um, por falar para mim que se teve algum senador, algum deputado, algum vereador, algum prefeito com o salário atrasado, porque o caixa da prefeitura estava baixo. Isso a gente nunca vai existir. Então, as prioridades a gente sabe quais são. Nunca foram a saúde, nunca foi a educação, nunca foi a segurança. A prioridade é pagar os grandes medalhões da política e seus asseclas, e depois disso vem N coisas para chegar, por exemplo, numa pauta da saúde como essa que você está falando. O Hudson, importante nessa nossa conversa é o seguinte, você está falando, e cada vez mais eu vejo quanto nossos formadores de opinião são íntegros, pessoas do bem. O Hudson poderia levar esse comentário para outra vida, mas ele buscou justamente a questão técnica. É por isso que ele está aí. Oliveira, tem um problema, o problema é esse, e é assim, ou seja, em linhas gerais, a prefeitura está buscando o caminho viável para esse momento, Isso é o que eu consigo entender da sua fala. Onde que eu quero colocar? A vereadora Fernanda Garcia, ela realizou na semana passada, e você tocou nesse assunto, a questão da terceirização das ONGs, que vêm sendo contratadas.
E você sabe que aí há duas vertentes. Ideologias, principalmente de esquerda, não são simpáticos às terceirizações ou a essas parcerias público-privadas. Enquanto que movimentos de centro-direita já são simpáticos a esse cenário. Como é que essa situação vai ser resolvida, Hudson? Oliveira, a terceirização hoje, ela acaba acontecendo justamente pelo excesso de direitos que algumas áreas adquiriram no setor público. Eu não posso dizer com afirmação, mas que eu me lembro, e acho que você também deve ter essa informação, um médico hoje na rede pública, ele trabalha em torno de acho que 3 horas. 3 a 4 horas. 3 horas. Exato. 3 horas diárias ou semanais. É um parâmetro assim absurdo que eles foram conquistando ao longo do tempo. Só que eles conquistaram tanto direito que mataram a própria categoria. Muitas vezes isso acontece, principalmente em movimentos sindicais. Eu estou falando da esquerda, estou falando da direita também. Exato. Quando você pega uma categoria e ela recebe uma quantidade acima do que ela realmente tem condições de receber, ela acaba prejudicando quem o emprega, e nesse caso é o Estado. Então você tira aí o médico hoje concursado, que esses benefícios hoje prejudicam principalmente a população, porque você vai pagar um bom salário e você não vai ter esse profissional com o tempo necessário e ele acaba ficando afastado, e aí você torna-se muito caro para o Estado manter uma estrutura para colocar, por exemplo, um PA 24 horas. Imagina a quantidade de médicos com essa carga horária que eu estou te falando, a quantidade de médicos necessária para virar 24 horas por dia num PA, numa UPH, coisas do tipo. E aí vem a terceirização, que entrou como solução. Você tem um profissional que ele é alocado dentro de uma OSS, de uma OS, que abraça aí setores do poder público, e ali eles são, o regime de contratação é regime seletista. Se o médico não vir trabalhar, se o médico não está afim de produzir, se o médico não está afim de fazer o serviço como se deve, ele é mandado embora, coisa que não acontece. E Oliveira, você lembra disso? Eu era vereador na época, quando nós pegamos os médicos do hospital regional que batiam o dedo, registravam sua presença e iam para a academia, iam fazer compras e recebiam recursos do seu salário. Então, além de ser um bom salário, trabalhar uma carga horária pequena, e ainda existem profissionais que fazem isso. E para desligar profissionais como esse, que eu não posso chamar de profissional, isso aí é bandido, é um trâmite burocrático absurdo. Já numa OS, não. Se ele cometer algumas falhas, ele é mandado embora e vem um novo profissional. Hudson, mas a qualidade do profissional muda. Óbvio, com certeza. Os médicos hoje que ocupam essas OS, a sua grande maioria, são recém-formados, são médicos que estão começando uma carreira profissional. Por outro lado, também, por estarem começando uma carreira profissional, eles tomam muito cuidado para não cometer erros e manchar toda a sua carreira no futuro. Então, existem 2 pesos e 2 medidas. Eu sou privatista, eu defendo isso em algumas áreas, mas o que eu vejo também, Oliveira, é que existem muitos esquemas de terceirização hoje de OS. Aqui em Sorocaba, por exemplo, tem OS que ganharam esse ano aqui espaço na prefeitura e são ligadas ao crime organizado, já foram envolvidas em problemas sérios em outras cidades, inclusive com a prisão de secretários de saúde e prefeitos. E essas mesmas OS causaram esses problemas nessas outras cidades. Esse ano entraram a prestar serviço na Prefeitura Municipal de Sorocaba. Então, a gente sabe que, do mesmo jeito que você trabalha na construção civil, existe a empresa correta, que faz um bom trabalho na construção civil, existe aquela uma que faz a coisa meia boca com material de péssima qualidade, justamente para sobrar dinheiro e devolver esse dinheiro para quem os contratou. Isso não é uma suposição, isso é um fato que acontece, e essas contratadas, essas péssimas empresas que, vamos dizer assim, elas existem e estão aí o tempo todo querendo ocupar um espaço dentro do poder público para poder alimentar
a corrupção. É difícil, Oliveira. O poder, tudo que margeia poder público, sempre tem alguém ganhando alguma coisa com qualquer tipo de movimento diferente que você veja. Só para você colocar, só para a gente fechar essa mais para sua observação, eu comecei te questionando sobre as OS, né, que há movimentos de direita, de esquerda que questionam, por outro lado, movimentos ideológicos de direita apoiam, né? Só que se a gente for ver uma grande OS que nós tivemos aqui, e os movimentos de esquerda apoiavam, foram justamente os médicos cubanos. Se a gente pudesse fazer essa leitura, se considerarmos uma grande OS, aí é uma boa defesa para os movimentos de direita aí, né? Ou seja, se teve uma grande OS dentro do país, foi justamente os médicos cubanos. E pasmem, aí senhores. Pode, né? Aí pode. E pasmem, senhores, os médicos cubanos, eles prestavam, há quem diga que prestavam um bom trabalho e que atenderam à necessidade daquele momento. Então, se a gente pode ter essa grande OS do governo cubano aqui dentro do país e nós não conseguiríamos, não tínhamos respaldo legal até para puni-los num caso de um deslize profissional, melhor nós temos as nossas OS nacionais, onde o cidadão ele presta serviço e responde pelos seus crimes aqui. E não vai acontecer o que nós vimos no início do governo Bolsonaro, quando do dia para a noite um avião pousou no aeroporto de Brasília, colocou todos os cubanos para lá na grande OS Cuba e os levaram e nunca mais voltaram. Tá dando risada por quê, Hudson? Não, eu estou dando risada, Oliveira, porque é exatamente isso, mas tem um detalhe. Eu falei que, geralmente, nesses contratos, você sobra uma gordura para que isso volte para as mãos de grandes poderosos. E nesses médicos cubanos é a mesma coisa, né? Se eu não me engano, eles ficavam com apenas 30% dos salários médicos e todo o excedente ficava na mão do governo cubano. Então, eu não sei aonde está o benefício e quem é que estava se beneficiando com isso. Óbvio, a população teve atendimento, sim, mas a maneira como estava sendo feito não estava legal, não. Não tem nem dúvida, né? Então, mas é uma discussão boa, dá uma boa discussão. Ó, pessoal da direita, é o seguinte, ó. Então acho que dá pra gente, dá pra se colocar, abrir esse debate. Sabe por que tem que abrir o debate? Pra população ganhar, né, Hudson Piscine? Exatamente. Oliveira, mas citando o exemplo que você falou, mas existem algumas situações de boas OS, por exemplo, que atuam em Sorocaba. Se as pessoas não sabem, por exemplo, o GEPASSE é uma OS, a Santa Casa de Sorocaba é uma OS, o BOS é uma OS. Então, existem OS sérias. Existem OS, são poucas, tá? Infelizmente não são a maioria, mas existem aquela que são montadas e teve o resultado, Oliveira, não sei se te mandei ou não, o resultado da minha última CPI do ano passado, aonde foi constatado que a OS que estava fazendo a gestão das UPHs da Zona Norte e Zona Oeste aqui de Sorocaba, ela era toda constituída por laranjas. E o Ministério Público já encaminhou todas essas denúncias e a gente vai ter aí mais uma novelinha que vai durar 4, 5 anos aí até achar as pessoas responsáveis por esses absurdos que acontecem na rede pública. Hudson Piscine, bacharel em Direito, especialista político, conhece do assunto, foi vereador na Câmara de Sorocaba, presidente da Comissão de Finanças, sabe o que fala. Ô Hudson, tem uma outra informação aqui para a gente encerrar. A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras, SERPO, vem avançando de forma acelerada no programa de substituição de lâmpadas convencionais da iluminação pública por tecnologia de LED nas principais avenidas da cidade. A próxima importante via de Sorocaba a receber esse novo padrão de iluminação será a Avenida Paraná, no bairro Cajuru, na zona industrial. Vou dizer para você, eu coloquei essa pergunta aí, mas ela tem uma pegadinha. Nossa, nós podemos fazer uma pegadinha um com o outro, né? Ou seja, um pouquinho de maldade aí também do pessoal da produção.
Mas só que eu falei, pô, mas será que eu coloco no início pro Hudson ou deixo ele colocar o seu brilhante comentário, como sempre, e depois eu faço essa pegadinha? Eu acho que é o seguinte, Hudson, como a gente aqui quer o bem um do outro, eu vou fazer o seguinte, vou deixar você colocar o seu comentário inicial e eu quero ver se você, de repente, não fazer a abordagem do que eu quero provocar, daí eu faço a minha provocação aqui, tá bom, Hudson? Combinado. Então combinado. vai lá. Vamos lá, Oliveira. No ano passado, nós tivemos umas 2 ou 3 tentativas de aprovar na Câmara Municipal de Sorocaba, no mandato passado, a COSIP, ou a CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Essa contribuição, ela vinha, aliás, estava atrelado à aprovação dessa contribuição a renovação do parque de iluminação da cidade de Sorocaba. Falou que não tinha condição, não tínhamos a menor condição de fazer aí a modernização da iluminação pública se não fosse aprovado a COSIP. Então, ou a CIP. A CIP seria mais um imposto para você, sorocabano, poder pagar dentro do seu cardápio de impostos que você já paga, você ia pagar pela luz da rua. Então, isso não foi aprovado na época, teve brigas, teve alguns benefícios, até na época eu comecei a ponderar um pouco sobre isso, porque falaram que junto com a modernização da iluminação também viria internet grátis e coisas do tipo. Falei, peraí, a pessoa vai pagar R$1, R$2 a mais de imposto, mas ela vai ter internet grátis na casa dela? Pô, a coisa começa a ficar bom aí. Mas não passou, mas mesmo sem o imposto, a modernização da iluminação pública vem acontecendo desde o ano passado. O ano passado já foi modernizado a Washington Luiz, foi modernizado acho que eu não lembro do Santos, foi modernizado a Barão do Tatuí, e assim vai. Obviamente que sem o imposto, muitas vezes faz-se esse serviço de uma forma um pouco mais lenta, mas Sorocaba necessita disso, até porque com a implementação das lâmpadas em LED, Sorocaba gasta por ano em torno de R$35 milhões em conta de luz. A luz na rua quem paga é a prefeitura. E aí você, passando isso aí para a LED, ela vai pagar menos e vai sobrar mais dinheiro. Então, existe um custo na troca da lâmpada, mas a médio prazo, esse dinheiro volta para os caixas públicos com a economia que chega até 80%. Mas, falando da economia e da troca de lâmpadas, existiam empresas que fariam toda essa troca de lâmpada em Sorocaba e elas falavam assim, ó, nós vamos fazer em 20 anos toda a troca de lâmpada em Sorocaba e a gente vai querer ficar com 20% daquilo que nós economizarmos. Então não custaria nada para a Prefeitura Municipal de Sorocaba e eles ficariam com 20% desses 35 milhões aí, no caso de quanto eles economizariam. Mas na época, não sei por que a Prefeitura não tinha interesse nessas empresas. Ele queria empresas, de fato, que receberiam aí mensalmente esses 35 milhões para fazer toda a troca e buscar aí a modernização da iluminação pública de Sorocaba. Que pegadinha, você me esnucou já no começo, rapaz. Você com a primeira palavra você já me matou no ninho. Mas por isso que eu falo da integridade dos nossos formadores de opinião. Eu queria ver o comentário do Hudson aqui, como que ele ia caminhar esse trabalho, porque houve um intenso debate na gestão passada, né, Hudson? E daí a minha pergunta é, o Crespo quis e a Câmara foi contrário. O próprio Manga, que hoje é o prefeito, né? Naquele momento se posicionou contrário, né? Vocês, a Câmara. Então eu falei, por que lá não dava para colocar a iluminação pública e agora dá para mudar esse sistema? E você mostrando aí realmente essa imparcialidade, você coloca para gente o que acontecia dentro desse processo, Hudson. Então, muito feliz mais uma vez, viu, Hudson? Porque eu queria só entender e compreender por que lá vocês. E daí você já começa, e eu entendendo, eu quis entender o seu comentário, que você está dizendo que dentro do que está sendo posto, há uma concordância.
Então, dentro do que está sendo feito, não está sendo cobrado da população. O que queria, na verdade, é criar um imposto sobre iluminação pública para fazer o que está sendo feito. Então, para você ver mais uma vez que dá para se fazer sem transferir para a população o pagamento das benesses. A população já paga, e paga muito para ter esses benefícios, para ter uma calçada decente. A calçada não, porque a calçada é responsabilidade do munícipe, mas para ter uma via sem buraco, para ter uma praça iluminada, uma praça bem cuidada, sem mato, com bons bancos. A população já paga por isso. Mas muitas vezes eles invertem a situação. Falam, vamos criar um imposto da praça. E agora, para a praça ficar bonita, você vai ter que pagar um imposto a mais. É isso que eles queriam fazer com a iluminação pública. Criar um imposto para você pagar a iluminação pública, que eles têm por obrigação manter essa iluminação em dia. A gente sabe, Oliveira, e você também vai lembrar disso, Sorocaba tem uma iluminação péssima até o final dos anos 90. E ali foi trocado toda a iluminação de Sorocaba por vapor de mercúrio, que é essa lâmpada amarelada, meio avermelhada, que hoje existem nas ruas de Sorocaba. 90% das ruas de Sorocaba são essa lâmpada. Era uma lâmpada mais potente e que economizava. Na época, tudo isso foi feito sem cobrar nada da população. Mas na gestão passada, o governo Crespo tentou 2 ou 3 vezes aprovar a COSIP ou CIP, que ia transferir o pagamento de toda essa melhoria para a população. E hoje está sendo feito ao contrário. Não está se cobrando a população, não tem esse imposto, não deve se... Eu sou contra aumento de tributo, e está sendo feito essa melhoria que a cidade merece. Tem que tomar cuidado quando você fala na administração. Você tem que... administração... Tem uma mistureba, né? A administração passada falava para você... Senão daqui a pouco a Jaqueline, ela sabe teu número aí, ela fala, ô, diz que história